amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem número 123, cujo título é As Duas Testemunhas, parte 3, tá? Nós estamos continuando o capítulo 11. Na semana passada, amados irmãos, nós falamos no versículo 1 da questão da importância de o Senhor nos medir, não é? Então, falamos muito tempo sobre isso. Eu espero que os irmãos se recordem dessa palavra, porque ela é de extrema importância. Seria uma pena que muitos irmãos aqui não tenham ouvido ou não entendam o que quer dizer essa palavra de Mateus, ou de Apocalipse 11, versículo 1 ao 2. Sinto em te dizer, meu irmão, se você não ouviu essa palavra, você perdeu muito mesmo. Muito mesmo. Mas ainda há chance de você ouvir essa palavra e aplicar na sua vida como eu quero fazer na minha, não é? Mas eu vou aqui rapidamente tocar de novo nesses primeiros dois versículos do capítulo 11 para depois prosseguir. E eu quero fazer isso, irmãos, porque é de fato muito, muito precioso. Então, fala assim, no capítulo 11, versículo 1: Foi-me dado para João, um caniço, no original grego é uma cana, semelhante a uma vara. E nós falamos que o propósito da cana, a cana era um instrumento usado no Velho Testamento até no Novo Testamento para medir, era um instrumento de medida. Seria como hoje uma trena, tá? Uma régua, tá? Então eles usavam a cana, tá? Para medir. E era semelhante a uma vara porque era grande e a vara implicava punição. E aí ficamos isso exaustivamente. Vamos continuar, né? Então, também me foi dito. E então observem como começa esse versículo, porque é fundamental. Fala assim, ó, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Ponto. Isso é uma coisa. Isso é uma frase. Isso é uma ação. Ou seja, João recebeu uma cana para medir, tá? Só isso? Não. Aí vem a segunda parte. E, quando entra a preposição e, quer dizer que está se acrescentando alguma coisa a mais. Uma outra ação foi acrescentada. Então vamos lá. E também, olha a palavra também, está incluindo algo, é algo a mais, é um também. E também me foi dito o que para ele? Agora vem a segunda ação. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, os adoradores do altar de incenso. Então, para João foi solicitado fazer duas coisas. Foi solicitado dar um caniço para medir e só isso? Não. Então é como se desse na mão de João algo. João, te entrego um instrumento de medição para que você possa medir o que eu, Deus, vou possuir. É como se estivesse falando para João, tá? E aí João recebe na mão e fica parado, olhando para o tempo? Não. Aí o Senhor dá uma segunda ordem para ele. É uma ordem, mas é uma ordem com muito amor, não é? E vem falar para ele assim: dispõe-te e mede o santuário. Ou seja, é como se o Senhor estivesse falando assim: João, eu te entreguei algo na mão. Agora cabe a você ter disposição em praticar o que eu te entreguei. Tem disposição em medir o que eu te entreguei para que eu possa possuir isso. Sempre quando algo é medido é porque vai ser possuído, tá? Então, amados irmãos, isso é uma magnífica lição para todos nós, começando por mim, que Deus, ele nos entrega coisas na mão. Coisas é modo de falar, do português, né? Pessoas, melhor, vamos mudar. Desculpe a palavra coisas, vamos mudar. Pessoas. O Senhor nos entrega pessoas, o Senhor nos entrega serviços, o Senhor nos entrega a Bíblia, o Senhor nos entrega a oração, o Senhor nos entrega o invocar o nome do Senhor, o Senhor nos entrega o partir do pão, o Senhor nos entrega pessoas para cuidar, pessoas para pregar o evangelho. O Senhor nos entrega tantas coisas dele na nossa mão, e aí ele vem com a segunda palavra e fala assim: é uma ordem, mas é uma ordem amorosa. Ele fala assim: dispõe-te, Gustavo, para você começar a medir aquilo que eu te entreguei. O que eu te entreguei, tenha disposição e haja, não é? Então, amados irmãos,
não basta Deus ter nos entregado tantas riquezas. Se eu e você não temos disposição, tudo que Ele nos entregou foi em vão. E aí começamos até a questionar por que que Ele me entregou então, não é? A verdade é que Ele nos entregou para nos testar, porque Ele já sabia se nós íamos dispor ou não, mas Ele vai cobrar de nós isso. E se você acha, amado irmão, não entendeu que acha que isso é uma invenção minha, deixa eu te lembrar de Mateus capítulo 25, quando o Senhor fala as parábolas dos talentos. O Senhor entregou o talento na mão de cada um dos seus servos. E o talento não pertence aos seus servos, pertence ao Senhor. É posse e propriedade do Senhor. E o Senhor disse: dispõe-te e vai negociar. Claro que o Senhor entregou segundo a capacidade de cada um, mas você sabe, o que tinha dois multiplicou, o que tinha cinco multiplicou, o que tinha um não teve disposição, o que tinha um, ele enterrou o que o Senhor entregou na mão dele. Ele não teve disposição. E o Senhor, por que então que o Senhor entregou? Você poderia perguntar. Ora, o Senhor não sabe todas as coisas? Sabe. Então por que o Senhor teve a coragem de entregar para alguém que sabe que não vai fazer nada? Porque o Senhor queria testar o coração. É verdade que o Senhor já sabe quais são aqueles que vão multiplicar os seus dois talentos, quais são aqueles que vão multiplicar os seus cinco talentos, e quais daqueles que têm um talento que vão multiplicar e quais que não vão. O Senhor sabe todas as coisas, porém, eu e você não sabemos qual desses nós somos. E aí, o que vai provar para nós e para o Senhor quais desses três tipos de servos nós somos, os que ou dois tipos de servos, perdão, os que multiplicam, os que não multiplicam, é no dia final, no tribunal de Cristo. E aí, irmãos e irmãs, qual das minhas e das suas desculpas vão permanecer diante do Senhor? Qual delas o Senhor vai considerar? Porque aquele servo que recebeu um talento e não multiplicou, ele deu boas desculpas no tribunal de Cristo. Porque quando fala ali que o Senhor volta na parábola de Mateus 25 para cobrar dos seus servos, aquela ali está se referindo ao tribunal de Cristo, onde nós, os servos, seremos julgados. E aí servo mau, né, e negligente, ele tinha uma boa desculpa. Ele pegou e falou: Senhor, eu tive medo de perder o que o Senhor me deu. O medo? O medo é a nossa desculpa? E o medo salvou ele da punição? Qual outra desculpa que ele vai dar? Ah, sabia que tu és um homem rigoroso. O saber, o conhecer quem o Senhor é, que ele é rigoroso, ou seja, conhecer as coisas de Deus, vai nos inocentar? Inocentou aquele servo? Irmãos, lembremos que quem contou essa parábola foi o próprio Senhor. Você acha que o Senhor vai mudar a sua maneira de falar lá no tribunal de Cristo? Você acha que o Senhor fala uma parábola para os seus discípulos, Mateus 25, falando como vai ser a volta dele no tribunal de Cristo, e lá ele muda a gente de falar? Ele já está nos avisando previamente. Amados irmãos, nós precisamos reconhecer o amor do Senhor e é nos avisar. Precisamos reconhecer a misericórdia do Senhor nos avisar. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos urgentemente pedir a graça do Senhor, a misericórdia, para nos dar a disposição e nos apresentar nosso corpo urgentemente para servir ao Senhor. É a nossa única chance hoje, a minha e a sua. Depois que eu e você dormimos no Senhor, se o Senhor não voltar, nossa chance terminou. Então, eu estou voltando nisso para mostrar a seriedade disso. E o Senhor testou João também. Se João não me disse, como o Senhor ia possuir? Moços estão entendendo? A disposição, ela é fundamental. Não basta Deus nos dar alguma coisa, não é? Ah, Deus me deu tanta palavra, a Bíblia, tantos livros espirituais, eu não leio. Eu não tenho disposição. O Senhor me deu a chance, o Senhor me deu a mim e a você. Ele nos deu um caminho aberto para o Santo dos Santos. O véu foi rasgado pela morte do Senhor e eu não entro no Santo dos Santos. Eu não vivo na presença do Senhor. Que adiantou rasgar o véu para mim? O Senhor nos deu uma reunião, nos deu uma igreja na nossa localidade, nos deu reuniões.
não é? Nos deu o melhor, mas eu não reúno, eu não tenho disposição. Que adianta, meu irmão? O Senhor me deu a mim e a você, vários serviços disponíveis aí na igreja. Nunca existe falta de vaga. Nós nunca vamos botar uma plaquinha no auditório da igreja. Não temos vaga. Não. Sempre haverá vaga para aqueles que querem servir ao Senhor, mas nós não temos disposição. As reuniões de oração estão aí toda terça-feira. Os irmãos não aparecem para orar. O Senhor nos deu uma arma poderosa que é a oração. Na verdade, irmãos, é a única arma que nós temos realmente junto com a palavra de Deus, não é? Nossa arma é a espada junto com a oração. Mas se nós não lemos a Bíblia e nós não orarmos, que adianta? Atualmente, no nosso meio, né, temos um irmão que está doente e nossa única forma de ajudar esse irmão é orando por ele. Nós não oramos. O que adianta? Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer todas as coisas, mas o seu povo não tem disposição de orar, de pedir, o que adianta? Temos que reconsiderar todas essas coisas, amados, diante do Senhor com seriedade. Veja, eu vou mostrar o exemplo para os irmãos, né? Na reunião de oração, né? Eu estou falando aqui, né? Talvez os que vão estar no YouTube não tenham muita ideia sobre isso, né? Porque não estão vivendo conosco no dia a dia. Mas vamos dar um exemplo, né? Nessa última reunião de oração dessa semana, foi muito precioso o que o nosso irmão Sebastião, né? Falou na reunião. Ele falou que nós estamos ali, ele aplicou muito bem esses versículos aqui, e eu agradeço ao Senhor pela luz, né? Isso mostra, tá vendo, que apesar de eu ser o irmão que dá a palavra de Apocalipse, eu não tenho toda a graça de Deus, pelo contrário, precisamos do corpo de Cristo, né? Veja, né? O Sebastião viu algo que eu não consegui ver, outros irmãos vê algo que eu não consigo ver, e isso para a palavra tão rica e insondável como ela é. Então, o irmão Sebastião falou algo tremendo. Ele pegou e falou assim: por isso que eu estou aqui fazendo questão de registrar, para que fique registrado. Ele pegou, falou assim: que nós, ao colocar os nomes dos nossos convidados, que nós vamos pegar o evangelho, estamos orando por eles, o nome dos nossos convidados no quadro e orarmos por eles, é como se nós estivéssemos medindo essas pessoas. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Que luz que vem de Deus. Agradeço ao Senhor por essa revelação dada ao nosso irmão Sebastião. Isso é tornar a palavra prática, não é? Ah, e deixa eu dizer para os irmãos, né? Alguns irmãos acham que eu tenho 48 anos, sou jovem, tenho força. Eles não sabem quanto eu estou cansado fisicamente. Chego na reunião moído, destruído, com 99 chances de vontade de não ir e uma só de ir. Muitas vezes doente também. Mas por que eu estou lá então? Para ir para uma reunião, eu reúno todas as forças que eu tenho no Senhor para ir contra todas as outras forças do mal que querem me impedir. Depois de um dia de trabalho, ter atendido 30 pacientes, cansado, moído, destruído, arrastando, eu chego lá. E por que que eu chego lá? Porque Deus me disse: dispõe-te e mede. E aí o irmão disse para mim essa semana: meu irmão, eu oro para que você chegue aos 76 anos de idade. Como se eu não entendesse ou não considerasse os irmãos idosos. Irmãos, como eu considero nossos irmãos idosos, quando eu amo eles, como eu tenho misericórdia de cada um deles, né? E não cabe a mim julgar nenhum deles. Não está no meu escopo de ação. Porém, o que cabe para mim e a você é encorajar cada um de vocês e me encorajar e encorajar uns aos outros a lutarem pelas coisas do reino, a realmente mostrarem para o Senhor que Ele é digno, que apesar de toda nossa dificuldade e sofrimento, nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. Que nós não vivemos por nós mesmos, vivemos por o Senhor. Que mesmo que sejamos fracos, frágeis, imortais como nós somos,
cheio de fraquezas, de cansaço, de lutas interiores e exteriores, nós o amamos. Isso redunda em glória ao Senhor. E aí, amados irmãos, o irmão Sebastião voltando, ele disse o seguinte, ele falou assim, quando nós medimos essas pessoas, quando nós oramos por essas pessoas, nós estamos medindo cada uma delas diante do Senhor. Exatamente isso. E aí, depois eu peguei e disse o seguinte, e agora, nós oramos por cada uma delas. Então, nós medimos cada uma delas para que o Senhor possa tomá-las, possuí-las. Não é? Medir é para possuir. No entanto, depois que nós temos medido, aí eu disse para os irmãos, irmãos, chegou a hora agora de nós termos disposição de irmos atrás das pessoas. Porque uma coisa é nós medirmos as pessoas, outra coisa agora é nós dispormos para ir atrás delas. É o que aconteceu com João. João foi dado uma ordem de medir, mas precisava ser associada com a disposição de ir. Então, nós oramos pelas pessoas, medimos elas, mas nós não fomos atrás delas, insistimos com elas, convidar elas, lutar por elas, pastorear elas, é porque faltou disposição. O medir, e aqui eu vou terminar, dando um exemplo para os irmãos. Terminar esses versículos iniciais, aí nós vamos continuar a mensagem. E aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, o medir é para a glória de Deus. Quando medimos algo, medir envolve a disposição. Não estou entendendo? Está implícito na palavra em si, né? Eu te entrego na mão uma trena e falo assim, vai medir aquela casa. Aí você fica parado, não vai. O que adiantou, irmão? E aí a pessoa que recebeu a trena vai gritar a plenos pulmões para o mundo inteiro: Deus me deu a trena! Deus me deu a trena! Deus me deu a trena! Oh, que glória! Deus me deu a trena! Aí falei: Ei, você fez o que com essa trena? Você mediu? Não, você te levantou o pé? Não, saiu do lugar? Não, se dispôs? Não, então que adianta você estar gritando a plenos pulmões para o mundo inteiro que você tem a trena? Isso é incoerente. Parece parece o servo de Mateus 25 que recebeu um talento. Deus me deu um talento! Deus me deu um talento! Deus me deu um talento! Eu agora estou enterrando o meu talento! Oh, glória! Oh, que glória! Que vergonha, irmão. Ele te deu talento para você enterrar ele? Ou ele falou, sai, dispõe, vai negociar? O ato de medir, o ato de medir é que gera glória para Deus. Glória quer dizer na Bíblia, se você não aprendeu ainda, meu irmão, vou lhe ensinar. A palavra glória quer dizer expressão de Deus. Quando Deus é expresso, isso redunda em glória. Quando a glória para Deus, quer dizer que Deus foi visto, Deus apareceu, você viu Deus se manifestando. Isso é glória. Quando nós medimos algo, é para que Deus possua com a sua glória. Quando nós medimos algo, é para que Deus seja expresso, glorificado, e as pessoas digam: Eu vi Deus! Eu vi Deus! Que glória! Se nós não dispormos a sair, as pessoas nós nunca vão ver Deus. E isso vale para nós mesmos também. Eu não estou falando só atividade exterior, estou falando para o nosso interior. Se nós não deixarmos o Senhor nos medir, tivermos disposição de deixar o Senhor me ganhar a mim, Gustavo, avançar na salvar a minha alma, eu negando a minha vida da alma para que o Senhor salve a minha alma nunca vai estar cheia da glória de Deus e ninguém nunca vai ver Deus na minha vida.
Eu preciso deixar o Senhor avançar e medir cada passo e pedaço do meu ser tripartido. Isso é a experiência de Ezequiel 47, quando o Senhor mediu o rio, né? Quer dizer que as águas estavam ganhando a pessoa. Agora vamos voltar rapidamente aqui para Ezequiel, só para ilustrar esse princípio para os irmãos. Me acompanha, por gentileza. Ezequiel capítulo 41. Olha o que aconteceu em Ezequiel 41. Eu não vou ler o texto todo, irmão, então só olhe os primeiros versículos. Em Ezequiel 41, o Senhor deu uma ordem para Ezequiel. E qual foi a ordem que ele deu? Ele quis dar uma ordem para Ezequiel medir o templo, tá? Da mesma forma que Deus deu uma ordem para João, em Apocalipse 11, para medir o templo também, tá? Olha como são textos muito semelhantes. Mas em Ezequiel, que templo é esse que Ezequiel tinha que medir? É o templo que vai existir durante o reino milenar. Durante o reino milenar, durante os 1000 anos, Deus vai estabelecer um templo lá em Jerusalém, tá? Que vai ser um templo de adoração. Isso é uma profecia de Ezequiel. Então, Ezequiel de 41 até o final mostra o templo do Senhor no reino milenar. E aí, Ezequiel 41, olha o primeiro versículo, só para vocês entenderem. Então me levou, né? Levou Ezequiel ao templo e mediu os pilares. 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do templo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados e a largura, 20 côvados. Por que está todo esse detalhe? Eu não, se eu continuar vendo aqui, vocês vão ver. Ele foi medindo tudo. Por que tanta descrição de medida? É para que nós soubéssemos o tamanho que vai ser esse templo? Não só isso. Muito mais do que isso. Isso aqui é um sinal que Deus está prestes a possuir esse templo. Olha o capítulo 42 de Ezequiel. Estamos no 41. Pula para o 42 no versículo 1. Só para ilustrar. Aí Ezequiel foi medindo tudinho no 41. Quando chega no 42, ele continua, tá? Aí ele fala, ó, depois disto, me fez sair para o ato exterior. Então, ele tinha medido ali o tempo, com os detalhes e tal, e agora vai medir o ato exterior. Aí, é, semelhantemente, no caso de João, né, João era para medir o templo. Quando fala templo na palavra de Deus, está se referindo basicamente ao santo lugar e o santo dos santos. Foi o que o Senhor falou para João lá em João 11. Oh, perdão, em Apocalipse 11, tá? No versículo 1 e 2, para ele medir o templo. Mas o ato exterior, o Senhor diz para João lá em Apocalipse não medir. Agora aqui, no caso de Ezequiel, era para ele medir, porque o Senhor também vai tomar o ato exterior durante o reino milenar. Então vamos lá. Depois disso, me fez sair para o ato exterior para o norte. Estou lendo Ezequiel 42, versículo 1. E me levou às celas que estavam para o norte, oposto ao edifício na área separada. Edificou edifício que olha para o norte. Do comprimento de 100 côvados, tá vendo? Está medindo. Com com portas que davam para o norte. A largura era de 50 côvados. Ele estava medindo, porque ele sabia disso, né? E assim vai indo, tá? Então, quando chega no final do 42, Ezequiel já mediu o templo todinho, tanto o ato exterior, o santo lugar, o santo dos santos, tudo. Depois que ele mediu tudo, o que vai acontecer? Ezequiel 43, no versículo 1. Ou seja, a glória do Senhor desce e enche e toma o templo. Quer ver? Olha o 40, Ezequiel 43, versículo 1. Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra.
a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. O que que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que depois que Ezequiel se dispôs a obedecer ao Senhor e mediu o templo todinho, o Senhor disse: agora esse templo é meu, vou encher ele de glória. Buf, entrou lá e encheu de glória o templo todinho, dizendo, em outras palavras, eu possuí esse templo agora, ele é meu. Se você olhar para o templo, nesse momento da glória do Senhor enchendo o templo, você vai ver Deus ali, Deus expressado, Deus expresso, isso é glória. Você vai ver Deus todinho, você vai ficar que nem Ezequiel, vai cair com o rosto em terra. Final do versículo 3, aqui é 43, 3. E me prostrei rosto em terra. Ou seja, o que aconteceu no 41, 42 Ezequiel, o Senhor estava medindo para no 43 possuir com a glória. Mas e se Ezequiel não se dispôs a medir, Deus poderia tomar o templo com a glória? Não. E o que isso quer dizer para nós? É que o que o Senhor medir, ele vai possuir com a sua glória. E somente depois que ele possuir com a sua glória é que Deus será expresso naquilo que ele mediu e possuiu. Isso quer dizer é o mesmo conosco. Enquanto o Senhor não medir o Gustavo, nunca o Gustavo vai estar cheio da glória de Deus. Enquanto o Senhor não medir cada pedaço do meu ser, não medir o meu falar, não medir as minhas ações, não medir a minha alma, a minha mente, vontade e emoção, ninguém vai conseguir ver a glória de Deus em mim. Enquanto o Gustavo, para medir, vai exigir a disposição do Gustavo. Se o Gustavo não estiver disposto a ser medido e a medir e a deixar-se ser medido pelo Espírito do Senhor na minha vida, nunca o Gustavo vai ser possuído pela glória do Senhor. Porque o Senhor não pode possuir algo que não é dele. O Senhor não é um ladrão. O Senhor não é como Satanás, um usurpador, que vai entrando na marra e falando, é meu, e entra metendo o pé na porta e faz o que ele quiser. Não, o Senhor não faz isso. O Senhor só vai ter aqueles que deixam ser tomados por ele. E quem é o vencedor, amado irmão? É o que deixou ser medido pelo Espírito. É o que se dispôs para medir e ser medido. Esse é um vencedor. Fala, Senhor, me vença. Vencedor não é o que vence os outros, é que deixa ser vencido pelo vencedor que é Cristo que habita nele. Esse é um vencedor. Ele venceu as situações porque ele mesmo foi vencido pelo Senhor. Ele venceu a carne porque o Senhor, ele deixou o Senhor vencer a carne nele. Ele venceu o ego porque ele deixou o Senhor vencer nele. Enquanto eu e você relutarmos, lutarmos e lançarmos todas as nossas desculpas, as mais bem elaboradas, e olha que o homem nunca vai faltar desculpa para o homem. Desse poço, ele é insondável também, das desculpas humanas. O Senhor nunca vai poder possuir nenhum de nós. Vamos voltar para Apocalipse agora, né? Então, Apocalipse 11, no versículo 3, né? Já estou pulando aqui, porque eu expliquei bastante aos outros versículos. Aí eu vou ler, mas já expliquei esses versículos também. Fala: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. Já falamos quem são as duas testemunhas, tudo isso eu falando para os irmãos, né? Aí fala, vamos continuar. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra.
Falamos tudo isso para os irmãos, né? Vamos prosseguir. E se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, a primeira atitude dessas duas testemunhas é que se alguém pretender causar-lhe dano, falamos sobre isso também na mensagem passada, ou seja, nos parece aqui, pela palavra, se alguém pretender causar-lhe dano, nos parece que essas testemunhas vão ter o poder, por causa que elas estão tão cheias do Espírito, de até entender o que as pessoas estão pensando sobre elas. Elas vão conseguir, pelo que nós entendemos aqui, que usa a palavra pretende causar-lhe dano, não é que se alguém causa-lhe dano. Se alguém pretende causar-lhe dano, ou seja, vão ter poder pelo Espírito de entender os corações dos homens. O Espírito nos dá esse poder. E elas vão estar abarrotadas de Espírito Santo. Por quê? Porque elas são duas oliveiras. Oliveira que produz o azeite, elas vão estar lotadas de Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, você acha que Elias e Moisés eram cheios do Espírito ou não? E nesse momento elas vão estar intensificadas pelos sete Espíritos de Deus, como é do Apocalipse, 7 vezes intensificadas, lotadas, abarrotadas, saindo por tudo quanto é canto do ser dele, Espírito Santo. Porque elas vão estar profetizando numa época terrível que é a grande tribulação. Eu não sei se os irmãos perceberam, acho que ainda não, eu vou mostrar para os irmãos hoje como é que vai ser o cenário disso. E aí você pode perguntar, irmão, como é que você sabe esse cenário? Porque a Bíblia mostra, o Apocalipse mostra. Só que você precisa juntar o quebra-cabeça, você juntar para você entender a situação que elas vão estar vivendo. Essas duas testemunhas dentro de Jerusalém. Onde elas vão estar? Em Jerusalém. E elas vão estar profetizando, porque Jerusalém vai ser o epicentro de tudo isso aqui. E elas vão estar profetizando nos últimos 3 anos e meio. Ou seja, no ápice da grande tribulação, durante a grande tribulação todinha, né? Mas no momento que a besta, que é o anticristo, vai estar reinando sobre essa terra. E perseguindo também os judeus e os cristãos que ficaram. Então, essas duas testemunhas, elas vão estar cheias do Espírito. E duas nós explicamos. Dois na Bíblia é o símbolo do testemunho. Dois significa testemunho na Bíblia. Temos dois testamentos, o Velho e o Novo, né? Temos duas testemunhas, Moisés e Elias. O Senhor sempre nos ensinou que pela boca de duas testemunhas tudo será resolvido. O dois simboliza testemunhas. E o interessante é que essas duas testemunhas, quando a Bíblia aqui vai descrever quais são as ações delas, que pelas ações nós entendemos quem serão elas, é interessante que cada uma delas em si tem duas ações, dois testemunhos. Olha que interessante, quer ver? Ó, no versículo 5 fala assim: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Isso é uma ação. Agora, o versículo 6: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Essa é a segunda ação. Quem é que tinha feito. Quem dessas duas testemunhas tinha esse poder no Velho Testamento? Elias. Elias foi aquele, nós já mostramos esse versículo aos irmãos nas mensagens anteriores. Elias foi aquele que orou, desceu fogo do céu e consumiu seus inimigos. E Elias também foi aquele que nos dias nos dias que no rei de Samaria, ele orou e a terra não choveu. Então Elias é uma testemunha que tem dois poderes de testemunho. É claro que esse poder não é só de Elias, Deus vai dar para todos os dois, para Elias e para Moisés, mas essa descrição envolve o que Elias fez e o que ele fará. Agora vamos ver que, quando vai falar de Moisés, vai falar também de duas ações de Moisés, duas testemunhas de Moisés, duas ações que testemunham por Deus através de Moisés. Então, são duas testemunhas e cada um tem dois testemunhos. É interessante isso. Olha Moisés agora, quer ver? Versículo 6. Continua, fala assim: tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Então, e quem é que tinha autoridade no Velho Testamento para converter as águas em sangue? Moisés fez isso lá no Egito, quando ele foi até Faraó, falando para o Faraó deixar o povo hebreu sair do Egito. Ele não cedeu. Faraó, então, nas pragas era converter água em sangue.
Moisés, através de Moisés, Deus fez isso. Agora vem a segunda ação de Moisés, ó. Bem como, ó, esse bem como é uma soma. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Flagelos são as pragas. Tantas vezes quanto quiser. Quem é que foi usado no Velho Testamento por Deus para jogar praga nessa terra? Foi Moisés, nas 10 pragas. Então, uma das 10 foi converter água e sangue, e as outras 9 foram outras pragas que Deus usou Moisés. Então, veja, cada uma dessas duas testemunhas tem dois testemunhos. Elias, dois testemunhos, Moisés, dois testemunhos. E as duas são duas testemunhas. Não é rico demais, irmãos? Não é? Agora, por que é que aqui parece, né, que essas duas testemunhas, elas são assim, dá a entender para nós, né, que elas são agressivas, se alguém pretender causar dano contra elas, elas matam a pessoa. Parece que Deus está sendo muito rigoroso. Não, tem que ser assim mesmo. Aqui está nos princípios do Velho Testamento. Eu expliquei para os irmãos que volta para os princípios do Velho Testamento. E entendam, irmãos, entendam. Vamos parar para entender. Entendam o que vai estar acontecendo. Agora vocês vão me acompanhando, por favor, raciocínio. Vocês entenderem. Vai imaginando na sua mente aí a cena, tá? Porque é isso que eu quero levar vocês a entenderem. Imagine a cena das duas testemunhas, Moisés e Elias, em Jerusalém, durante a grande tribulação, o reino do anticristo, tá? Que é a personificação de Satanás, uma perseguição terrível no mundo inteiro, principalmente em Jerusalém. E em Jerusalém é o centro de tudo. E elas estão lá para quê, essas duas testemunhas? Elas estão sendo toda hora odiadas pelas pessoas. Pessoas, elas querem matar essas duas testemunhas porque não suportam o testemunho delas, não suportam o que Elias e Moisés falam. E por que que eles vão estar ali? Eles vão estar ali. Por que que Deus levanta essas duas testemunhas? Porque o Senhor fez isso para encorajar quem? Encorajar quem ficou na grande tribulação para não seguir a besta, o anticristo. Quem é que ficou? Os judeus selados por Deus, os 144 mil de Apocalipse 7, e os cristãos que ficarem. Claro, principalmente os judeus, né? Mas entendo, irmãos, que você fala assim, mas os cristãos que ficaram, irmão Gustavo, mas peraí, Jerusalém tem cristão? Tem uns poucos, né? É verdade. Jerusalém tem muito mais judeu, então vai ser para encorajar só judeu, não é cristão. Opa, mas entenda, meu irmão, minha irmã, que nós estamos falando, nós estamos vivendo na era digital. Tudo hoje é filmado. Acabou de cair uma bomba que o Irã mandou e que penetrou o domo de ferro. Não sei se vocês viram isso. Penetrou o domo de ferro de Israel, que Israel não conseguiu interceptar, e ele caiu dentro da cidade velha. Dentro da cidade velha, próximo do templo. Explodiu lá. Como é que eu sei disso? Porque o estudo é filmado, em tempo real. Filmar a hora que caiu a bomba. Dá até pra você ver o míssil explodindo. Então, essas duas testemunhas vão estar em Jerusalém, mas o mundo inteiro vai estar vendo o que está acontecendo lá. Vai ser filmado e mandado para o mundo inteiro. Então, o testemunho dessas duas não é só para encorajar os que estão lá em Jerusalém, os judeus, principalmente, mas também os judeus que estão em outros lugares do mundo, durante a grande tribulação, que são os judeus que foram selados, e também os cristãos que estiverem em outro lugar do mundo, para que eles não sigam o anticristo, não cedam ao anticristo. E eles também vão ter coragem nas outras pessoas também. Fala, olha, vocês não, até aqueles que não são selados, vão ter coragem. Não, olha, não sigam o anticristo. E como é que nós sabemos disso? Vamos entender o que vai acontecer em Jerusalém ao mesmo tempo que os dois sistemas vão estar lá. Quer ver? Vamos para Apocalipse 13. Olha o que vai acontecer. Vai ter uma guerra aqui, meu irmão. Olha Apocalipse 13. Olha no versículo 11. Fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Quando fala besta emergir da terra, quando eu chegar em Apocalipse 13, você vai entender com detalhe isso. Mas já vou adiantando um pouco. Quando fala besta emergir da terra, está se referindo ao falso profeta. Não é o anticristo, é o falso profeta. Lembre-se, vai ter Satanás, ele é um grande imitador falso das coisas de Deus. Sempre ele tentou, desde que ele existe, desde que ele foi que ele caiu, existe não, que ele caiu, ele tenta imitar.
Até o fato dele ter caído em Isaías 14, né, foi decorrente a ele tentar ser como Deus, imitar a Deus, tá? Ele sempre é um grande imitador e ele sempre criando imitações falsas por toda a história do homem e da palavra de Deus também. Então, Deus é triuno, correto? Temos o Pai, que é o cabeça de todas as coisas, o Filho, que é Cristo, e o Espírito Santo, que profetiza de Cristo, testemunha de Cristo. E Cristo testemunha do Pai. Isso é trindade. Satanás, durante os últimos 7 anos, principalmente dos últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, ele vai criar uma falsa trindade, em que Satanás é o pai. O anticristo é que vai. Satanás, que é o pai, vai contra Deus. O anticristo vai ser imitando Cristo para ir contra Cristo. Por isso é anti-contra. Anti quer dizer contra Cristo. Uma falsa imitação de Cristo. Tá? E o anticristo vai ser a corporificação falsa de Satanás nessa terra. Assim como o Senhor Jesus é a corporificação verdadeira de Deus nessa terra. Então, ele, o anticristo, vai estar indo contra Cristo. E o falso profeta que vai ser levantado vai imitar o Espírito Santo, falsamente, para testemunhar do anticristo. O falso profeta vai existir para fazer as pessoas adorarem o anticristo. Da mesma forma que o Espírito Santo verdadeiramente serve para nos levar a adorar a Cristo. Então, vamos voltar aqui. Olha, então vi ainda outra besta emergir da terra, que é o falso profeta. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tá vendo? Parece cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, observem o falar das pessoas, não somente o que ela aparenta, ouça o falar. Mas vamos continuar. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Que é a autoridade da primeira besta? Do anticristo. Ele exerce a autoridade do anticristo. E o anticristo exerce a autoridade de Satanás. Vamos continuar. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Qual é a função do falso profeta? É adorar, fazer a terra, adorar a terra. Aqui está falando a terra de Israel e toda a terra do mundo. E as pessoas fazem com que as pessoas adorem o anticristo. Versículo 3. Também, falso profeta, opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Muitos sinais. Quem faz isso? O falso profeta. Ele faz descer fogo da terra diante das pessoas para enganar as pessoas. Irmãos, acompanhe-me. Esse falso profeta faz isso em Jerusalém durante os últimos 3 anos e meio. E quem vai estar lá também ao mesmo tempo? As duas testemunhas do Senhor Jesus, de Deus, Elias e Moisés. Olha a guerra entre essas duas testemunhas contra esse falso profeta. E ambos vão estar no mesmo lugar geográfico, Jerusalém. Elias e Moisés tacam fogo na boca e matam as pessoas. O falso profeta fala assim: também você fazer isso também. Vou orar e vou descer fogo do céu. E desce fogo do céu. Engana as pessoas. As pessoas vão olhar para um, vão olhar para outro. E aí? Quem que eu acredito? No Elias e Moisés ou no falso profeta? Quem que eu vou acreditar? Olha a guerra que vai ser, irmãos. Por isso que Deus dá muito poder para as duas testemunhas, para testemunhar por Deus. E as duas testemunhas falam assim para as pessoas de Jerusalém: não sigam o anticristo, não sigam esse falso profeta. E o falso profeta fala assim: esses dois são mentirosos, esses dois não são de Deus, esses dois são mentirosos, são falsos. Vai ser uma briga ao mesmo tempo. Olha o versículo 14. Olha o que o falso profeta faz. Seduz. Seduz. Seduz é o verbo sedução. É com magia, é com feitiço, é com engano, é com palavras bonitas. Quem que é o grande sedutor desse universo? Satanás. Quer ver? Vai lá Apocalipse 19, Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor.
de todo mundo. E aqui no Apocalipse 13, 14, fala que o falso profeta age como Satanás faz, seduz. Porque ele é parte da trindade falsa satânica. Então seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem. Olha o poder desse falso profeta. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adoram a imagem da besta. Olha que as duas testemunhas vão enfrentar. Vão estar enfrentando esse falso profeta e vão estar em Jerusalém, esses dois testemunhos, e o falso profeta também. E vão estar enfrentando esse falso profeta que vai corromper o templo de Deus, vai entrar lá, o anticristo vai colocar a imagem dele lá no santo lugar, e o falso profeta vai fazer as pessoas adorarem essa imagem. E as duas testemunhas falando assim: não adorem, não adorem. E o falso profeta: adore, quem não adorar morre. Vocês estão entendendo agora, irmãos, o contexto de tudo? Quando a gente junta o quebra-cabeça, vocês vão entender a guerra que vai ser ali em Jerusalém. Olha o versículo 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres. Quem escapa? Os livres e os escravos, façam que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Agora vocês estão entendendo, irmãos, a guerra que vai ser em Jerusalém, por isso que Deus levanta as suas duas testemunhas, por isso que as duas testemunhas têm tanto poder, parecem agressivos, mas não são. Elas vão estar, se alguém pretende causar dano, as duas testemunhas de Elias e Moisés, mata elas com fogo, porque a luta vai ser imensa ali. E eles têm poder de fechar o céu, de transformar a água em sangue, jogar as pragas sobre a terra, quantas eles quiserem. Por quê? Porque a luta é terrível. E isso nos faz lembrar exatamente, olha que uma Bíblia é perfeita. Isso nos faz lembrar exatamente o que aconteceu com Moisés e também com Elias. Mas vamos pegar com Moisés. Lembra quando Moisés foi chamado por Deus, junto com Arão, para ir até Faraó e falou para Faraó: Faraó, liberte meu povo. Aí ele pegou, Faraó não queria resistir, aí ele pegou o cajado, jogou no chão, o cajado virou uma cobra. Depois ele foi lá e pegou a cobra pelo rabo e virou um cajado. Aí, o que Faraó fez? Aí os encantadores de Faraó, os feiticeiros de Faraó, os falsos profetas de Faraó, Faraó representa na Bíblia Satanás, e os seus falsos profetas também transformaram seus cajados em cobras. Igualzinho, havia uma luta ali entre Arão e Moisés como duas testemunhas de Deus contra Faraó, né, tipificando ali Satanás, mas na pessoa de um anticristo, né, como que é um ser humano, assim como anticristo, e os seus falsos profetas fazendo sinais falsos para enganar as pessoas. E incrível que Judas dá até o nome desses falsos profetas de Faraó, o livro de Judas. Quer ver? Sabia? Olha lá. Tá vendo como eles são reais, tá? Tem até o nome deles na Bíblia. Se você for lá em Êxodo, você não vai achar o nome deles. Mas se você for lá em Judas, olha lá como é que fala. Quer ver, ó? Olha que interessante isso. Quer ver? Eu não sei se é em Judas ou se é em Pedro, né? Talvez eu possa estar confundindo aqui, falando que é em Judas. Quer ver? Acho que é Pedro que fala, me perdoe. Eu vou achar para os irmãos aqui o versículo, só para ilustrar para os irmãos. Quer ver? Desculpe, não é nem. Perdão, não é nem Judas, não é nem Pedro, é Paulo que fala isso, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Fala assim, quer ver? E do modo, olha só, e do modo, porque Janes e Jambres, tá aí o nome dos dois falsos profetas do faraó, resistiram a Moisés,
Também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróprios quanto à fé. Quem é Janes e Jambres são o nome dos dois mágicos egípcios, né? Falsos profetas, na presença do faraó, imitaram os milagres de Arão para destruir a influência de Arão contra o rei. Olha que interessante. E sabe o que é Janes? Se fala a palavra Janes, Janes quer dizer ele deixou-se, ficou envergonhado. Amém. Ele foi envergonhado, Janes. Até o nome dele diz: você foi envergonhado, você, falso profeta, você vai ser envergonhado. E sabe qual que é o significado de Jambres? Janes, ele foi envergonhado. De Jambres, curandeiro espumante. Curandeiro espumante. É, só faz espuma. Suas curas é só de espuma. Dá um soprinho, acaba tudo. Faz um volume grande, né? É igual fogo de palha, faz uma espuma grande. Mas você vai lá e faz assim, ó, acaba tudo. Faz muita aparência com espuma, muito chamação, espuma, tal. Mas na verdade é uma cura espumante, não serve para nada. Assim vai ser também com esses falsos profetas, porque o Senhor vai vencer sempre. O livro de Apocalipse é o livro de vitória, vitória do Cordeiro sobre toda a malignidade dessa terra. Voltando. Quer ver? Olha, nós estamos em Apocalipse 11, né? Então vamos voltar. Então vamos ver a função desses testemunhos. Já falei para vocês uma função. Uma função é a lutar contra o falso testemunho da falsa testemunha, entendeu? Da falso profeta que vai ser levantado no mesmo lugar que eles vão estar. Quem é o falso profeta? Nós temos uma ideia de quem seja, mas não vamos falar para vocês agora. Deixa para cenas dos próximos capítulos. Quando chegarmos lá no capítulo 13, nós vamos revelar para os irmãos quem nós cremos que vai ser o falso profeta, tá bom? Mas vamos voltar agora na outra função das duas testemunhas. Qual é a outra função das duas testemunhas? A outra função é encorajar as pessoas que vão ficar lá. Estou falando para vocês isso. Onde está isso na Bíblia? Encorajar quem? Encorajar as pessoas todas a não adorar a besta e principalmente os judeus selados, que são por Deus, e os cristãos que ficarem, que são pelo Senhor. Então, como é que nós sabemos disso? Tá? Está lá em Daniel. Vamos ler lá? Daniel, tem vários versículos para mostrar no Velho Testamento para isso. Mas vamos lá. Daniel, capítulo 11, versículo 34. Ó, olha o versículo 32, está falando. Olha o 31. Nesse capítulo 11 de Daniel, do versículo 31 em diante, está falando já da grande tribulação e do anticristo. Ó o 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Dele quem? Do anticristo. Do anticristo vai sair força que vai profanar o santuário. Nós sabemos disso. Ele vai botar a imagem dele lá no santo lugar. Isso é uma profanação, tá? A fortaleza nossa. Nossa de quem? Dos judeus. Que aqui tá falando, aqui é uma profecia de Daniel, do povo de Daniel, para os judeus. E tirarão o sacrifício diário, ou seja, o anticristo vai parar, porque nesse momento, né, nos primeiros 3 anos e meio, lembra? Na última semana de Daniel, os últimos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai fazer um pacto, uma aliança com os judeus, e eles vão voltar, eles vão reconstruir o templo e vão voltar a ter o sacrifício diário. Porém, na metade da semana, dos 3 anos e meio, ele vai mudar tudo, ele vai se transformar, ele vai virar uma besta. Daí você entende até a palavra, o significado da besta, né? É, agressivo, é um animal. Besta é um ser selvagem, animal, né? É uma besta. Besta é igual as bestas ou feras do campo. Aquelas pessoas terríveis, animais incontroláveis, selváticos, agressivos, violentos, né? Isso vai ser a besta. Então, aí onde Cristo vai lá, corta todas as alianças, persegue os judeus, persegue o mundo inteiro, estabelece a sua religião universal, a adoração a si próprio. Ele vai lá, corta os sacrifícios, proíbe que eles façam sacrifícios, bota a imagem dele mesmo no santo lugar e manda todo mundo adorar ele como Deus. Então, vamos continuar aqui. E tirarão sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quando fala estabelecendo a abominação desoladora, essa palavra, a abominação desoladora, é um termo que se refere à imagem que ele vai fazer dele próprio, tá bom?
Vamos continuar. 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Ou seja, aqueles que violarem a aliança, junto com ele, porque ele vai violar a aliança que ele fez, ele vai perverter esse com lisonjas. Ele vai fazer aquele sedutor, lembra? Palavras bonitas, vai elogiar. É isso, meu irmão. Se você gosta de elogio, é um forte candidato para ser confundido por Satanás, tá bom? Perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Quem é esse? São os judeus e os cristãos que ficarem. Esses, por conhecer o seu Deus, eles serão fortes e ativos, dispostos, ativo quer dizer dispostos, eles não vão ceder. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, ou seja, vai ter ali os judeus, os cristãos sábios que ficaram e falaram assim: não, não aceitem o anticristo, não caiam nisso, não sejam seduzidos por esses lisonjas, por esses elogios, não caiam nisso. Aí o que vai acontecer com esses? Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. O anticristo vai matar esses. Menos as duas testemunhas, até o tempo certo, tá? O tempo delas, né? Vamos, ao 84. Ao caírem eles, esses sábios caírem, quem vai ajudar eles? Eles serão ajudados com pequeno socorro. Serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Então, quando fala que serão ajudados com pequeno socorro, quem vai ajudar depois que esses sábios judeus morrerem? Quem vai ajudar os que ficarem lá, os cristãos e os judeus, com pequeno socorro? Vai ser quem? Duas pessoas, duas classes de pessoas. As duas testemunhas, Moisés e Elias, vão ajudar com pequeno socorro os que ficarem, e também os próprios incrédulos, que vão ser as ovelhas, ou seja, que vão ajudar os cristãos e os judeus que forem perseguidos pelo anticristo, tá? As ovelhas serão em gentios que vão ter a marca da besta, mas vão ajudar os cristãos e os judeus, tá bom? Esse é um versículo que mostra a função das duas testemunhas. Elas vão ajudar com pequeno socorro os que ficarem, tá? Outro versículo nos mostra é lá em Malaquias. Olha lá. São profecias, tá? Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, fala assim: então, essa profecia de Malaquias está se referindo já à grande tribulação, tá? Esse período. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Quem é os que temem o Senhor? Vai haver, durante a grande tribulação, uns poucos que são judeus selados, 144 mil, e os cristãos que ficarem, que vão temer ao Senhor. São poucos, tá? É claro que aqui a principal profecia de Malaquias é sobre os judeus, mas também vai envolver os cristãos que ficarem. Aí fala: o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve, ao seu filho que o serve. Irmão e irmã, eu e você estamos nessa categoria? Somos os filhos que o servem? Ou são os filhos excelentes nas desculpas? Poderosos em argumentar? Que na hora H não tem um mínimo de disposição. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus de fato e o que não o serve de fato. Tem diferença brutal. A diferença é escancarada no universo inteiro. E Deus, principalmente, sabe quem é o que serve e quem é o que não o serve. Não o serve. E ele vai se lembrar dessa diferença naquele dia. É o que está falando aqui. Eu vou me lembrar. Existe, é Deus falando assim, existe para mim, Deus, um memorial. Olha o versículo 16. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor
e para os que se lembram do seu nome. O Senhor escreveu o memorial. Eu vou me lembrar dessa pessoa. Eu vou me lembrar dessa irmã. Eu vou me lembrar desse irmão. Eu vou me lembrar quando esse irmão, cansado, destruído, moído, pagou o preço e foi me servir. Eu vou me lembrar dessa irmã, quando ela estiver toda amassada, acabada, moída, destruída, acabada, mas ela quis ir na reunião e pagar o preço de me servir. Eu vou me lembrar desse aqui que me amou de todo o seu coração, mesmo tantas lutas e guerras interiores e exteriores, ele me ama. Eu vou me lembrar. Irmãos, isso é bíblico, está escrito. Há um memorial diante do Senhor que ele próprio escreveu com o seu próprio dedo. Olha agora Malaquias capítulo 4, versículo 6. Próximo capítulo aí. Ele converterá. Olha o versículo 5. Olha o versículo 4. 4 e 5 fala das duas testemunhas, ó. Olha o 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Olha Moisés sendo citado aí. Meu servo, a qual ele prescrevi em Horebe para todo Israel saber estatutos e juízos. Agora, olha o testemunho, Elias. 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Olha a segunda. Eu vos enviar o Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes da volta do Senhor. No final da grande tribulação. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Isso vai ser a função das duas testemunhas. Vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando fala converter, não é converter ao Senhor Jesus, aceitar o Senhor e ser salvo, não. Tá? Converter é voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, isso vai ser a função das duas testemunhas durante a grande tribulação. Elas vão estar ali testemunhando. Lembre-se da lei de Moisés. Lembre-se, Moisés vai falar para as pessoas: lembre-se, judeus, da lei de Moisés, não adorem ninguém a não ser a Deus, não adorem o anticristo, lembre-se da lei, lembre-se dos mandamentos. Número um: adorarás somente a teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento dos 10, vocês lembram? Vou estar falando isso. E Elisa está falando assim: para os pais: pais, volte seu coração aos filhos. Filhos, volte seu coração aos pais. Se voltem a Deus. É a função dos dois. Entenderam, irmãos? Agora vamos voltar para Apocalipse 11, tá? Versículo 6. Elas têm autoridade, elas, essas testemunhas, para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, olhem só como a Bíblia é deliciosamente maravilhosa. Olha que fala no versículo 7. Quando é tempo, quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, somente aí fala: a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então elas serão mortas? O Senhor vai permitir que elas sejam mortas? Vai, mas só quando concluírem a função delas. Enquanto não concluir a função delas, o Senhor não deixa ninguém tocar um dedo no fio de cabelo delas. É o que está falando aqui, ó, versículo 5. Se alguém pretender causar-lhe dano, elas saem fogo e mata a pessoa. Ou seja, elas são imortais até que o Senhor decida quando elas devem morrer. Muito rico, não é, irmãos? Isso também é cada um de nós. Nós só vamos morrer quando o Senhor permitir. Ninguém vai tocar um dedo no fio de cabelo nosso enquanto o Senhor não permitir. Ninguém. Vale para mim e vale para você. Se um dia nós morremos pelo nosso testemunho, é porque concluiu o que nós tínhamos que dar para concluir. Mas até lá, Satanás, ninguém toca a mão em nós. Somos do Senhor. E é o que vai acontecer aqui. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, tá? Então, Deus tem um tempo. Quando é que vai ser isso? Quanto tempo eles vão testemunhar? Está lá no versículo 3, ó. Darei as minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias. Ou seja,
1.260 dias são os 3 anos e meio. Quando tiver no finalzinho da grande tribulação, é que conclui o testemunho dela. Aí o Senhor fala assim: agora você está liberado, besta, pode matar elas. O Senhor é que decide todas as coisas nesse universo. E olha, irmãos, deixa eu voltar um pouquinho. Durante a grande tribulação, durante a grande tribulação, o poder do anticristo vai ser tão grande que ninguém que tentar lutar contra ele vai conseguir vencer. A não ser as duas testemunhas e quem o Senhor quiser preservar. Caso contrário, todo mundo que lutar contra o anticristo morre. E até no final, essas duas testemunhas morrem também na mão do anticristo. Claro, permissão de Deus. Como é que você sabe disso, João Gustavo? Que elas vão ter tanto poder, que o anticristo vai ter tanto poder assim. Quer ver? Apocalipse 13. Quem fala isso é a palavra do Senhor. Tá? Versículo. Apocalipse 13, versículo 4. Olha lá. Está falando da besta agora, que é mestre do mar. Essa besta mestre do mar é o anticristo. A besta que é mestre da terra, do versículo 11 do Apocalipse 13, é o falso profeta. A besta que é mestre do mar é o anticristo. Da terra é a terra de Jerusalém, é o falso profeta. Do mar é o anticristo, tá? Não confunda. Então, Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 9, ao 10, está falando do anticristo. Do versículo 11 ao versículo 18, basicamente, tem parte também do anticristo, mas mais do falso profeta. Agora vamos voltar lá, olha o versículo 4. E adoraram o dragão, Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Tá vendo? Satanás é o dragão, ele dá autoridade para o anticristo, assim como o Pai deu autoridade para Cristo. Vamos continuar. Também adoraram a besta, dizendo. Quem adorou a besta? O mundo inteiro dizendo. O que eles falam da besta? Olha o que eles falam. Quem é semelhante à besta? Quem que é igual à besta? Quem pode pelejar, lutar contra ela? Ninguém. Você fala assim: olha, nosso Deus, chamado besta anticristo, é tão poderoso que quem é igual a ela? Não existe ninguém igual ao anticristo nessa terra. Quem é que pode lutar contra a besta, contra o anticristo? Quem tentar morre, ele é invencível. Ele vai ter muito poder mesmo. Mas ele não consegue matar dos testemunhos até que o Senhor queira. Quando chegar no final da grande tribulação, você fala assim: agora tudo bem, agora eu deixo, o anticristo pode matar as duas. Isso é o teu motivo, né? Olha o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca, a boca para o anticristo, que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. Quem deu? Deus. Deus deu a boca para ele, Deus deu a autoridade para ele. Deus deu a boca para a arrogância? Sim, Deus permite. Foi-lhe dado quer dizer permissão. Tá? Então, olha o versículo 7. Foi-lhe dado também. Foi-lhe dado. Quem deu? Deus deu. O Senhor Jesus falou assim para Pôncio Pilatos, quando estava sendo julgado por Pôncio Pilatos antes de morrer. O Pilatos falou assim para o Senhor Jesus: você não vai me responder, não, ô Jesus? Você não sabe que tem autoridade para te soltar se eu quiser? Aí o Senhor falou assim para Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade que você tenha, se você tem, é porque foi lhe dado pelo céu. Ninguém pode ter nenhuma autoridade se o céu não lhe der. Quem deu autoridade para Pôncio Pilatos matar o Senhor foi Deus. Quem deu autoridade para o anticristo agir foi Deus. Quem deu autoridade para ele pelejar contra os santos foi Deus. Porque Deus tem um propósito. Olha o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Tá vendo? Ele vai ter muito poder, o anticristo. Vai vencer até os santos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra. Todos! Exceção aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do universo. Então, todos que não têm um nome no livro da vida adoram. Todos que não têm o nome do livro da vida vão adorar o anticristo. Quem tem o nome do livro da vida não vai adorar o anticristo. Entenderam, irmãos? Mas observe que tudo em relação à besta é foi-lhe dado, foi-lhe dado, foi-lhe dado, foi-lhe dado, foi-lhe dado. Por quê? Porque tudo vem de Deus, pressão de Deus.
Agora olha o capítulo 11. Nós estamos no capítulo 11. Versículo 7. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quem é essa besta que surge do abismo? É o anticristo. Agora, lembra que eu falei para os irmãos? Vamos entender uma coisa aqui, olha que rico. Já falei para os irmãos já. Besta que surge do abismo. Esse termo, abismo, falei para os irmãos, abismo é o lugar, habitação dos demônios e dos espíritos malignos, anjos caídos, tá? E aonde fica esse abismo? Fica no fundo do mar. Lá no fundo do mar. E essa besta vai surge do abismo. Porque lembra, falei para vocês, nos primeiros 3 anos e meio dos últimos 7 anos, o anticristo é uma pessoa boazinha, entre aspas. Aí quando tem os primeiros 3 anos e meio, ele morre. Quando ele morre, o Senhor permite, abre o abismo, sai o espírito lá do abismo, que é o espírito de Nero. Quando chegar no capítulo 3, vamos explicar por que é o espírito de Nero. Sai o espírito de Nero e entra dentro do corpo do anticristo morto. Ele ressuscita como uma outra pessoa. Ele vira besta agressiva, terrível, um animal selvagem, violento. Sai mordendo, destruindo todo mundo. A besta. Por isso chama besta. Então, essa besta, aqui está falando que ela surge do abismo, certo? A palavra que é besta que surge do abismo. Mas lá no capítulo 13, versículo 1, fala que a besta surge do mar. Olha lá, Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Espera aí, irmão Gustavo. Esta besta, ela surge do abismo ou esta besta, ela surge do mar? De onde que é? Tá aí. A prova para vocês que o abismo está no fundo do mar. Ela surge do abismo que está no mar, tá? É claro que vocês vão entender que quando chegar no capítulo 13, o mar aqui está simbolizando, o mar também é uma palavra simbólica, que está querendo se referir ao mar Mediterrâneo, tá? Porque o anticristo vai reinar principalmente na região do mar Mediterrâneo, os países todos em volta do mar Mediterrâneo, tá? Europa, norte da Ásia, Oriente Médio, aquela região todinha vai ser a área de atuação principal do anticristo. Vai dominar a terra inteira, mas a região principal vai ser esta região da Europa, que vai margeando o mar Mediterrâneo, pegando o Oriente Médio, pegando parte da Ásia, pegando o norte da África, tá? Onde abrange as águas do mar Mediterrâneo. Esse mar que está se referindo aqui é o mar Mediterrâneo. Mas também literalmente nos mostra que o abismo está no fundo do mar, tá? Porque ele surge do abismo e surge do mar. Entenderam, irmãos? Tá? Então vamos voltar aqui. Interessante, versículo 7, Apocalipse 11. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles, as vencerá e matará. Aqui, irmãos, só para destacar para vocês, é a primeira vez no livro de Apocalipse que surge a palavra besta. Se vocês se recapitularem, até esse momento aqui, nenhuma vez apareceu a palavra besta em Apocalipse, não é a primeira vez que surge. E aí, como é a primeira vez, eu quero explicar algo para os irmãos, porque isso é muito interessante. Quando surge a primeira vez na Bíblia, tem um significado muito importante. Desse momento que a palavra besta surge aqui, ela vai surgir até o final, né, de Apocalipse, até o capítulo 20, né, porque capítulo 21 e 22 é a Nova Jerusalém, não tem besta nenhuma mais. Mas até o capítulo 20, tá, vai aparecer, na verdade, até o 20, não, até o 19, né? Até o 19 vai aparecer a palavra besta. E aí, quantas vezes vai aparecer a palavra besta? Olha que interessante, 36 vezes. E eu fui verificar isso, versículo por versículo, ver se era verdade. E é verdade. Vai aparecer 36 vezes. Eu contei várias vezes isso. Por que 36 vezes? Porque 36 é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. E lá na frente, essa besta vai ter um número, que é 6, que é 666. 3, 6. Interessante, né? Aqui são 2, 6. 6 vezes 6, 36. Mas o número dela vai ser 666. Sabe por que que é interessante? Porque 6 é um número na Bíblia simbólico de alguma coisa. O que que o número da Bíblia 6 significa? Significa o homem.
Por que o homem, irmão Gustavo? Porque o homem foi criado no sexto dia, lá em Gênesis. Daí para frente, como aconteceu lá em Gênesis pela primeira vez, o homem criado no sexto dia, o número 6 passa a ter um significado, que é o Gênesis é o início de tudo. Então, a partir daquele momento, o número 6 passa a ter significado do surgimento do homem por toda a Bíblia. Então, quando fala que a besta vai aparecer 36 vezes, 6 vezes 6 quer dizer que ela é puramente homem e homem. Ela é homem 6 vezes, ou seja, ela não é Deus, não, como ela fala que ela é. Ela se põe como Deus, as pessoas adorarem como Deus, mas ela não passa de um homem. Ela vai querer ser como Cristo, mas ela nunca vai ser como Cristo. O Senhor, o Senhor, na Bíblia, o número 7 é o número de Deus. Sabia? Porque Deus descansou no sétimo dia da toda a obra que Ele, Deus, fez. Então, o 7 mostra a obra de Deus, Deus, a sua perfeição. Tudo que é número 7 na Bíblia mostra a perfeição do Senhor, tá? A besta vai querer ser o 7, mas nunca vai conseguir, ela não vai passar do 6. Ela nunca vai alcançar o número 7. Ela quer se postar como 7. Eu sou Deus, mas não passa do 6. E 6 vezes 6 ainda. E o número 5 na Bíblia mostra, que vem antes do 6, mostra a responsabilidade do homem. O número 5 é o indicativo da responsabilidade do homem. Então, ou seja, ela vai ser mais do que o 5, ela vai ser o 6. Ela vai ser mais forte do que os homens em geral. Tá? O número 5 mostra o poder dos homens em geral, a responsabilidade dos homens em geral. Ela vai ter uma força maior do que isso, vai ser o 6. Porém, ela nunca vai conseguir ser o 7, Deus. Entenderam, irmãos? Ela nunca vai ser 7, ela vai ser 6, 6, 6. Interessante, né? Vamos continuar. No versículo 7 nós paramos, né? Aí, no final, testemunho final da grande tribulação, o Senhor permite que o anticristo vença e mate as duas testemunhas. Por quê? Porque ele vai odiar as duas testemunhas. As duas testemunhas vão estar incentivando as pessoas a não adorarem a ele, tá? Aí no versículo 8, e o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade. Praça no original grego é rua, vai ficar no meio da rua mesmo. Irmãos, olha que terrível que os homens vão ficar nessa época. Você já viu alguém deixar um cadáver no meio da rua e ninguém fazer nada? Deixa lá o cadáver para todo mundo ver. Alguém faz isso hoje, irmãos? Irmãos, isso aí era princípio de ação lá nas antiguidades, entendeu? Lá no Velho Testamento, quando a humanidade era bruta, a humanidade era terrível, a humanidade estava sinistra, né? Sacrificava criança, e fazia aquela coisa toda, deixava o cadáver exposto, e ficava o cadáver no meio de um pau e ficava exposto, assim como fizeram, né? Com Tiradentes, né? Esquartejaram ele, pegaram cada pedaço de Tiradentes, enfiaram numa estaca e botaram ele exposto para todo mundo ver, que quem desobedecesse a coroa portuguesa ia acontecer isso com eles, que nem aconteceu com Tiradentes. Isso é coisa terrível. Ninguém faz isso mais hoje, certo? Mas vai voltar a fazer isso a humanidade. Por quê? Porque a humanidade vai estar num período de trevas terrível. Vão pegar essa dos testemunhos, vão botar o cadáver dela, jogar no meio da praça, deixar ela apodrecendo. Certo? Olha o que fala aqui, ó. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Que grande cidade é essa? Essa grande cidade quem é? Jerusalém. Que espiritualmente, agora vai falar da condição espiritual de Jerusalém nessa época. Na época da tribulação, ou Jerusalém é a cidade de Deus, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? A cidade de Deus. Mas naquela época essa cidade de Deus vai estar espiritualmente terrível. Olha a condição espiritual maligna que vai estar em Jerusalém. Quer ver? Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor, que é o Senhor Jesus, foi crucificado. Vão fazer, em teoria, né? Parece que vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Senhor, crucificando o Senhor, vão fazer também com essas duas testemunhas, né? Vão crucificar lá em praça pública e deixar lá. Estirado. Quando fala estirado, é puxado, né? Parece igual crucificação. Puxa, né? Pra lá e pra cá. Agora, por que que vai estar por que que Jerusalém vai estar nessa situação espiritual como Sodoma? Sodoma quer dizer lugar de pecado total, não é?
E Egito? Egito quer dizer mundo, vai estar mundana. Então Jerusalém vai estar totalmente espiritualmente aos olhos de Deus, como se fosse uma Sodoma, cheio de pecados, de imoralidade, tudo quanto é coisa. E também cheio, como se fosse o Egito, cheio do mundo. Satanás reinando, o faraó reinando, aquela coisa cheia de falsas coisas, né? Falsos deuses, que é o anticristo. Quer ver como isso é profecia do Velho Testamento? Isso está escrito aqui, irmão, foi profetizado no Velho Testamento. Ó. Quer ver? Vamos ver lá? Compare, olha que interessante. Vamos rapidinho. Vamos ver Sodoma primeiro. Isaías, eu vou ser rápido com os irmãos, tá? Isaías, capítulo 1. Vamos comparar. Vamos ver. Isaías, capítulo 1, versículo 9 e 10. Isaías, capítulo 1, versículo 9 e 10. Fala assim: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Está falando de quem aqui? Está falando de Jerusalém, tá? Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Está falando de quem? Isaías está profetizando para Jerusalém, tá? É para Jerusalém, para o povo judeu. Tá? Você quer ver? Isaías capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de quem? De Sodoma e Gomorra? Não, de Judá e Jerusalém, o do povo de Deus, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Aí, então tudo que você vai falar, está falando do povo de judeu, de Jerusalém. Aí ele pega e fala assim no versículo 9: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Aí versículo 10: Ouvi palavra do Senhor, vós, príncipes de de Sodoma. Está falando de quem? De Jerusalém, príncipes de Jerusalém. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Jerusalém virou uma Gomorra. Tá? Olha o capítulo 3, versículo 9. O aspecto, tá falando, ó, se você olhar o título aqui na minha Bíblia, tá assim, ó, Julgamento de Judá e de Jerusalém, tá? Capítulo 3 de Isaías. Olha o versículo 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publica o seu pecado e não o encobrem, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Tá vendo? Agora vai lá para Jeremias, capítulo 23, versículo 14. Jeremias 23, versículo 14. Ó, mas nos profetas, está falando aqui de Jerusalém. Mas nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Está bem claro, né, irmãos? Essa é a situação espiritual durante a grande tribulação, Jerusalém. Agora, o Senhor fala também lá em Apocalipse 11 que vai ser como o Egito, o mundo. Vamos ver do Egito? Profecias do Egito, de Jerusalém? Ezequiel, próximo livro depois de Jeremias. Ezequiel, capítulo 23, versículo 3. Ezequiel, capítulo 23, versículo 3. Fala assim: Ó, tá falando aqui do povo de Jerusalém, tá? Olha o versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Esse aqui é simbólico, tá? Vamos lá. Essas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados o seio da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, Olá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá e Jerusalém é Oolibá. Tá vendo? Ou seja, Jerusalém e Samaria foram as duas prostitutas no Egito. O Egito vai estar como
Jerusalém vai estar como Egito, cheio de mundo de prostituição durante a grande tribulação. A cidade do grande rei virou agora o quê? Algo terrível. Sodoma e Egito. Olha outro versículo, quer ver? Ezequiel 23, olha para o versículo 8 agora. As suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade e elas apalparam o seio da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudícia. Olha o versículo 19. Ela, todavia, multiplicou as suas impudícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante a grande tribulação, os judeus, muitos judeus dentro de Jerusalém, tá? Porque todos os judeus de Jerusalém vão ser do Senhor? Não, só os selados. Os que não foram selados, lá em Apocalipse 7, os 144 mil, vão se prostituir. Vão se lembrar dos dias quando eles, os judeus, estiveram lá no Egito, se prostituíram lá no Egito. E vão fazer a mesma coisa naqueles dias lá na grande tribulação de Jerusalém. Vão se prostituir. Olha o versículo 27. Assim farei cessar em ti a tua luxúria. Luxúria é pecado, tá? Não é de luxo de dinheiro, não. E a tua prostituição proveniente da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles e já não te lembrarás do Egito. O Senhor vai fazer cessar isso. Vocês entenderam? Está claríssimo, não é? Agora compara isso que Jerusalém vai virar durante a grande tribulação com o que Jerusalém vai virar quando o Senhor voltar. Porque o que acontece? A grande tribulação dos 3 anos e meio, Jerusalém vira essa situação espiritual terrível de Sodoma e Egito, certo? Mas quando chega no final da grande tribulação, o Senhor volta, aí destrói de Cristo, seus exércitos, aquela coisa toda, aí estabelece o reino milenar. Quando se estabelecer o reino milenar, a parte terrena do reino milenar vai ser em Jerusalém, vai ser em Israel. E Jerusalém vai voltar a ser, vai ter um templo, né? O templo de Ezequiel 47, falei para vocês, é o templo do reino milenar. E o Senhor vai voltar a governar a terra por meio de Jerusalém. E Jerusalém vai deixar de ser Sodoma, vai deixar de ser Egito, e vai voltar a ser a cidade santa do grande Deus. Tá? Onde está profetizado isso? Lá no final de Ezequiel. Olha que rico. Ezequiel 48, tá? Se você pegar o Ezequiel 48, ó, vai falar dos limites. Ezequiel 47 fala do templo, tá? Ezequiel 48 fala dos limites das 7 tribos. Ezequiel 48 vai mostrar como é que vai ser, as 12 tribos vão estar dispersas durante o reino milenar, tá? E aí, no finalzinho, olha como é que vai estar a cidade. Quer ver? Ó? Versículo 48, versículo 30. São essas as saídas da cidade, da Jerusalém, durante o reino milenar. Tá? Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. A parte de Ruben, a de Judá e a de Levi. Tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, de Benjamim e de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a parte de Simeão, de Zacar e de Zebulon. E do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, de Asser, de Naftali. 3 vezes 4, 12, né? Aí fala, 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Amém! Ou seja, durante a grande tribulação, Jerusalém espiritualmente é uma Sodoma e é uma Gomorra. O Senhor não está ali. Por isso que ele é uma Sodoma e Gomorra. Porque o Senhor não mediu Jerusalém, deixou ela ser tomada pelos gentios. Onde o Senhor não está, aprendamos essa lição, amados irmãos. Onde o Senhor não está, quem está é a Sodoma e o Egito. Se eu e você não estivermos na presença do Senhor, saiba, quem vai estar no nosso lugar, no lugar da presença do Senhor na nossa vida, vai ser o pecado de Sodoma e o mundo do Egito. Ninguém escapa disso se não viver na presença do Senhor. Os melhores crentes, os crentes mais fiéis ao Senhor, se eles fugirem da presença do Senhor, Sodoma pega, Egito espiritualmente toma. Porque Jerusalém está falando espiritualmente, algo espiritual. Vai lá para vocês verem lá. Olha o que fala em Apocalipse 11, versículo 8. Ó, e o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Ou seja, a situação espiritual de Jerusalém é de Sodoma
e Egito. Por quê? Porque o Senhor não está lá. O Senhor não mediu aquela cidade, a cidade, deixou para os gentios. É o que fala lá no versículo 2 de Apocalipse 11, ó. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o mestre, porque foi ele dado aos gentios. E estes 42 meses, que é a grande tribulação de 3 anos e meio, calcarão aos pés a cidade santa, vai pisar Jerusalém. Então, irmão, se a presença do Senhor sai de lá, o que sobra é o quê? É a Sodoma e o Egito. Mas quando no final, aí quando terminar a grande tribulação, e o Senhor voltar e estabelecer o reino milenar, o Senhor, a presença do Senhor volta para Jerusalém. Quando volta, aí espiritualmente já não é mais Sodoma e Egito. O que ela volta a ser? Ezequiel 48, versículo 35, último versículo de Ezequiel. 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém! Viu que rico? Onde o Senhor está, espiritualmente é o Senhor. Onde o Senhor não está, espiritualmente só tem Sodoma e Gomorra e Egito. Isso vale para cada um de nós ainda nos dias de hoje. Se nós não vivemos a presença do Senhor, irmãos, é Sodoma e Gomorra para o Gustavo e Egito. Tá bom? Ah, se vocês até compararem, né? O que, que o Senhor fala. Quer ver? Olha que rico. Eu fico correndo por causa do tempo, mas eu fico doido. Mas eu preciso mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Olha que, como é rico isso. Onde o Senhor está é a cidade santa. Onde o Senhor não está, não é. Quer ver? Olha quando o Senhor esteve nessa terra, porque o que muda é a presença do Senhor. O que faz a diferença é onde Ele está. Nem onde nós somos nada. Onde o Gustavo está não quer dizer nada. Onde o Gustavo está, chega Sodoma e Gomorra junto, porque eu sou pura carne. Mas onde o Senhor está, muda tudo. Se o Senhor está em mim e eu chego, Gustavo, onde eu chegar, cheio do Senhor, aí é a grande cidade. É santo, é maravilhoso. Mas se o Gustavo for sem o Senhor, vai chegar a Sodoma e o Egito junto com o Gustavo. O princípio é esse, não muda, é inabalável esse princípio. O senhor está ou não está? É o que isso se torna santo. Olha Mateus, quer ver? Vamos ver quando o senhor estava nessa terra, vivendo nessa terra como homem, durante o seu ministério, dos 3 anos e meio, seu ministério, né? Ministério do Senhor dos outros 3 anos e meio. Olha como é que o senhor chamou Jerusalém, quer ver? Olha que interessante, isso é rico demais. Eu preciso mostrar para vocês, quer ver? Olha lá, olha lá em Mateus, capítulo. Mateus capítulo 5, versículo 35. Olha lá, rapidinho, irmãos. Vamos lá, Mateus 5, 35. Mateus 5,35 fala assim, ó, olha o que o Senhor falou. Nem pela terra, estou falando sobre o juramento. O Senhor falou assim, nem pela terra, nem por estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Ora, quando o Senhor disse que Jerusalém era a cidade do grande rei, estava se referindo a ele. É a cidade dele, ele é o grande rei. Quando o Senhor está ali, Jerusalém, o nome dela é o Senhor está ali, como diz aqui a 48, né? A cidade do grande rei. Onde o Senhor está pertence a ele. É a cidade do pertence, é posse, habitação, domínio do grande rei. Lindo, não é? Olha em Mateus 23, 37. Porém, quando chega em Mateus 23, 37, muda tudo, quer ver? Quando chega. Que é Mateus 23? Mateus 23 é quando o Senhor está quase sendo crucificado. Se você acabar de entrar em Jerusalém, o senhor entrou em Jerusalém triunfante, está triunfante do Senhor, aí no final do dia o senhor sai de Jerusalém, né? Aí quando você está para sair de Jerusalém, depois de entrar triunfantemente em Jerusalém, né? Como o grande rei, lembra que ele entrou montado no jumentinho, né? Aí o senhor vira para Jerusalém e chora por Jerusalém e fala assim, Mateus 23, 37, fala, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quando vai acontecer isso? Aconteceu várias vezes, já no passado. Mas vai acontecer de novo? Vai. Durante a grande tribulação, os profetas que o Senhor enviou, as testemunhas que o Senhor enviou, que são as duas testemunhas, vai ser, no final, morto e apedrejado em Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, mata Elias e mata Moisés e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Aí olha o que o Senhor fala agora: eis que a vossa casa ficará deserta. Estou falando assim, como a vossa casa? Estou falando assim, daqui para frente, o templo não é a minha casa mais, é a casa de vocês, não tem nada a ver comigo, é a vossa casa. Lá em Mateus 5, você falou assim: Jerusalém é a cidade do grande rei, pertence ao grande rei, é a casa do grande rei, é a cidade dele. Mas quando chega no final, como o Senhor vai sair de Jerusalém, vai abandonar Jerusalém aqui, porque está cheio de pecado, que a pedreja mata, aí o Senhor fala assim: a cidade agora é de vocês, não é do grande rei mais, é vossa casa, vossa, de vocês, e vai ficar deserta. O que é deserta? Sem a minha presença. Quando eu estou aqui, é a cidade do grande rei. Se eu sair, sobra só um deserto estéril, que não tem fruto nenhum, que não gera nada, que não produz nada, espiritualmente falando. Aí continua. Declaro-vos, versículo 39, pois que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O que você está querendo falar com isso? Daquele momento em diante, Jerusalém fica deserto, literalmente, espiritualmente, literalmente. Aqui é a profecia espiritual literal. Porque o que ia acontecer? No ano 70, o general Tito, o Império Romano ia vir, destruir Jerusalém, e Jerusalém ia ficar deserta, deserta, até que o Senhor venha no final da grande tribulação. Mas peraí, irmão Gustavo. Jerusalém hoje está construída, reconstruída, é grande, tem até o Muro das Lamentações, tem lá as mesquitas, tal, tem até Jerusalém atrás da foto aí, ó. Como é que tá deserta? Porque agora, não é, por isso que eu falo para vocês, profecia não é só física, é também espiritual. Realmente, a região ali ficou deserta durante séculos, até que os muçulmanos vieram e reconstruíram a cidade, né? Mas ainda hoje, aos olhos do Senhor, está deserta. Tá cheio de casa, construído tudo, mas não tem a presença do Senhor. Por quê? Porque você falou aqui, ó, vai ficar deserto até que vocês falem, até que eu venha e vocês confessem. Quer ver? Vou ler de novo. 39. Declaro-vos, é a declaração do Senhor. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, ficar deserta até que eu volte. E no final da grande tribulação o Senhor volta, e aí os judeus fiéis ao Senhor vão orar para o Senhor, olhar para o Senhor e vão invocar o nome do Senhor e vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E esses serão salvos pelos seus judeus, os selados. Tá vendo que rico, irmãos? Então, o que faz um lugar ser diferente é a presença do Senhor. Só isso. Não tem nada especial em Jerusalém sem a presença do Senhor. Nada. Assim como eu e você também não temos. Assim também como o auditório da igreja não tem nada especial. Sem a presença do Senhor, aquilo não quer dizer nada. As nossas reuniões sem a presença do Senhor não quer dizer nada. Deserto puro. A minha vida sem a presença do Senhor é deserto puro, não quer dizer nada. Quem muda tudo é a presença do Senhor. Vamos para o Apocalipse capítulo 11. Terminando, tá, irmãos? Quer dizer, eu ia terminar, mas vou ter que parar aqui de novo, né? Vai ter que ter a mensagem, as duas testemunhas, parte 4. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque eu acho que já falei muita coisa para os irmãos, né? E aí, eu parei no versículo 8, quando as testemunhas serão mortas, serão deixadas tiradas aí na rua, praça pública em Jerusalém, tá? Aí no versículo, semana que vem, na mensagem semana que vem, nós continuamos do versículo 9 até o final, até o versículo 14, tá bom? Jesus é o Senhor.